Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Excelente quarta-feira para todo mundo. Que vocês acordem aí com muita energia para seguir nesse dia maravilhoso. Mais uma Conexão Hive, 8 horas da manhã, todo mundo junto aqui, unido. Para quem não conseguiu assistir agora, vai assistir na playlist gravado. Eu até indico, até os novos que estão conectando agora, né? Muita gente nova entrando, conhecendo a Hive, enfim, desbravando um novo projeto para vocês. A gente tem toda essa manhã, esse momento para direcionar, né, alguns objetivos e principalmente colocar em ação também para a gente poder alcançar algumas metas. A gente tem um plano de ação, a gente tem insights de venda, gatilhos para você poder performar mais, para você poder gerar mais resultado. Então, de segunda a quinta-feira, a gente tem esse momento, né? Todo mundo junto, e aí fica gravado, fica na playlist do Hive Academy, YouTube Hive Academy. Então, se você não seguiu ainda, segue lá o Hive Academy. Treinamento lá todo dia, treinamentos antigos já também explicando detalhadamente todo o processo, tanto de wellness quanto de energia, tudo lá. Então, se você é novo e entrou com fome, vontade de fazer acontecer, é, enxuga, né, o Hive Academy, porque lá tem muita informação, o necessário e o suficiente para você crescer muito nesse negócio e ter muito resultado, tá? Segunda-feira a gente fez o nosso novo modelo de sistema, né? A gente fez uma apresentação à noite, às 8 horas, 7h30, e logo depois a gente fez o nosso Hive Start. Gostaram? Fez sentido segunda-feira? Quem estava lá conectado? Foi bom? Foi bom? É, Eu falo que o treinamento de segunda-feira ele é o mais importante para a gente poder sempre ficar no trilho, né? Ficar na estrada, né? Persistir, ter consistência, ter disciplina, saber que as coisas nem sempre vão da forma como a gente imagina, mas elas acontecem, né? Desde que a gente coloque energia naquilo que a gente está fazendo, tá? E hoje também, quarta-feira à noite, a gente também tem um treinamento, também um pouco mais dedicado, um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim, né? Então, 8 horas da noite, todo mundo junto nesse treinamento. Então, segunda e quarta, um treinamento mais forte à noite, e toda manhã um bate-papo aqui com todo mundo para, enfim, rever as promoções, passar algumas dicas, tá? E eu acho que a maior dica de todas agora chegamos a 40% do mês, né? Como é que estão suas metas? Como é que estão seus resultados? Eu tô vendo muita gente entrando na Hive, e principalmente muita gente nova, com uma energia muito grande, colhendo muito resultado. Uma galera que entra com uma vontade louca de fazer acontecer e tá tendo muito resultado, né? Então, eu sempre gosto de revisar muito tudo que acontece na minha semana. Eu uso muito domingo para fazer todo esse levantamento, né? Como é que foi minha semana? O que que eu fiz? Quantas pessoas eu falei? Como é que tá minha prospecção? Como é que tá meu funil de vendas? Como é que tá meu processo, né? Quando a gente tem uma novidade, né? E Hive, querendo ou não, a nova Hive, né? Ela veio com muita novidade, ela veio com muita coisa para gente poder desfrutar, né? E a gente tem que usar isso de maneira muito estratégica, né? Se você está fazendo parte desse negócio, não só para construir a sua carteira de cliente, mas também para expandir o seu negócio, a sua hora mais importante é a hora da prospecção. É hora de você trabalhar muito forte a sua lista, é hora de você trabalhar muito forte as suas novas conexões, tanto para cliente quanto para rede, tá? Quanto para time, para desenvolvimento de time, né? Eu nem sei quantas horas eu fico prospectando por dia. É muito tempo, é muito tempo. Mas porque tem uma decisão ali, né? Muito do treinamento que eu joguei na segunda-feira é isso, né? Por que que eu vou prospectar muito se eu não tenho um objetivo real em fazer isso, né? Você não vai prospectar. Então, tudo que tô falando aqui, você vai só passar, vai entrar para o ouvido e vai sair pelo outro. Você não tem um motivo para fazer isso, né? Ah, tem que estar motivado, tem que ter disciplina. Tem que ter tudo isso, mas
Se você não tem um motivo real, se você não entendeu qual que é o seu percurso aqui, qual que é o seu papel dentro da raiva, vai ser muito difícil você manter isso, né? Então é importante que você defina, puxa seu patrocinador, puxa sua linha ascendente, puxa sua liderança. Cara, o que que eu posso construir com isso aqui? Quanto tempo eu posso construir? Ah, é questão financeira? É 5 pau, 10 pau, 20 pau, 50 pau. O que que eu posso fazer? Como é que eu posso chegar ali, né? Ah, eu quero ir para rua, eu quero prospectar, eu quero falar com pessoas. Como é que eu faço isso? Então, se você não sabe esse início, é importante demais que você esteja conectado, né, com toda a turma. Chega no final do mês, assim, meio de mês, mais pro final do mês, chega um momento que ali, assim, é uma coisa minha, né? Mas eu sempre tenho meus momentos ali do dia e da semana que eu exploro muito as atividades geradoras de renda. Então, como é que tá, a sua ação relacionada a isso? Como é que está o seu desenvolvimento de lista? Como é que tá os seus convites, com as suas prospecções? Tem que encher o funil muito, muito, mas muito. Para você começar a entender os seus números, você tem que trabalhar com quantidade. Não adianta nada. Você, falei com uma, duas, três pessoas, ninguém comprou, ninguém se cadastrou com energia, ninguém me mandou a conta. Não adianta, porque você tem pouco número. Você tem que ter uma base grande. O mundo das vendas, ele exige base grande. Ele exige que você trabalhe em quantidade, né? Mesmo que você opte por só seguir a trilha do cliente, você tem que trabalhar em quantidade. A gente tem promoções muito agressivas rolando, né, em energia e mesmo wellness, né? Inclusive vai sair do forno aí mais alguns flyerzinhos agora, direcionado muito para wellness, né? Pessoas que estão vendendo 2.500, 7.500, 12.500 reais, vai sair na plataforma. Ó, querem ver uma? Vou mostrar bem rápido aqui o que a gente está construindo aqui nos bastidores, mas é sempre para melhorar a performance, né, da turma. E essa ferramenta aqui vai ser brutal, né? Quando a gente lançar, né? Olha isso aqui, ó. É um organizador, né? Então a gente tem o sistema Hive, ele tem, acho que qualquer sistema, né? É conexão, é comunidade, é conhecimento, né? Sabedoria e aí execução, né? Ferramentas. A gente está construindo agora alguma coisa, uma parte relacionada ao ferramental do nosso sistema. O que que é isso? Cara, muita gente entra na raiva, ela não sabe como é que tem que organizar, nunca ouviu falar no CRM na vida, não sabe como é que faz follow-up, qual é o momento certo, não sabe como divide os contatos, até para você poder acompanhar esse contato da maneira correta. Acaba se perdendo lá no mundo do WhatsApp, né? Eu já mandei aqui, no WhatsApp mesmo, ele já criou essa ferramenta, né? Quem tem o WhatsApp, você consegue criar lá em cima algumas listas, né? E isso é maravilhoso, que é tipo um CRM. Então você coloca a lista lá de prospectos, aí lista de. Eu coloco hot, né? São os caras que estão mais quentes. Os prospectos que eu estou falando estão mais quentes, eu coloco uma outra lista. Aí depois eu coloco lista de licenciados. Ali no WhatsApp mesmo você consegue. Mas esse sistema é legal porque ele vai começar a concentrar, ó, ele vai começar a concentrar algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar, ó. Olha que legal isso aqui, ó, criativo de energia. Então vai ter os criativos aqui organizado, para você poder usar, divulgar, promover. Se você quiser fazer suas ações, você faz. Aí tem outros criativos, aqui são os flyers, ó. Então os flyers de forma bem rápida, ó. Você consegue mudar foto e nome aqui para dar boas-vindas para os seus novos licenciados, enfim, bônus, né, dos bônus agressivos, títulos que a gente está galgando aí, alcançando, a gente consegue fazer do nosso time, dos nossos licenciados, isso vai ser muito bom. Alguns relatórios, quando você concentrar os seus contatos dentro dessa ferramenta, e aqui você pode fazer tanto CRM manual, ó, importando contatos, colocando a mão, enfim, o nome, tudo, ó. Você consegue colocar o nome, estado, tal, telefone, para você poder começar a fazer uma gestão aqui. Quanto uma ferramenta que a gente está validando agora, que está muito bacana. Enfim, não vou falar muito dela porque, de certa forma, é uma surpresa, mas o que importa aqui, olha as listas. Isso aqui você pode fazer até no WhatsApp, entendeu? Ó, primeiro contato, segundo contato, em contato, qualificado, convertido.
Então hoje eu tenho trabalho, ó, muito trabalho aqui no CRM dessa ferramenta. Que mais? Enfim, basicamente isso. Esse aqui vai ser um organizador. Então ali você vai poder concentrar um monte de contato e você vai poder é, entender, né? Começar a dividir seu dia ali. O que que você pode fazer hoje? A gente está chegando aí na reta final do mês. Estamos quase na metade do mês. Se você começou o mês sem uma meta clara do que você pode conquistar, dificilmente você vai acabar o mês com bons resultados. Vai ser difícil isso, né? Hoje eu tô muito voltado agora para metade de mês para frente. Claro que toda semana eu faço uma ação relacionada a follow-up, por exemplo, né? Então, follow-up é uma coisa que todas as ações que a gente realiza, que geram renda, que geram dinheiro no bolso, se preocupe em aprender de fato, se preocupe em entender algumas manobras, alguns mecanismos, alguns gatilhos em cada uma desses passos, dessas ações, porque quanto mais expert você for em cada etapa do processo comercial, mais resultado você vai trazer para você, né? Quando a gente fala de follow-up, a galera fala, puta, o que que vem na cabeça? Até focando um pouco de follow-up. O cara vai lá e manda uma mensagem. E aí, viu minha mensagem? E aí, conseguiu assistir o vídeo? E aí, conseguiu... Cara, essa ideia de follow-up não é uma ideia válida, não é uma ideia boa. Pode dar certo? Pode, mas você pode aumentar muito mais seus números, né? Eu sempre faço follow-up muito colocando a pessoa em evidência, muito colocando a pessoa num pedestal, sabe? Tipo, lembrei de você, olha o que aconteceu aqui, lembrei de você, quero falar com você. Por exemplo, saiu E é legal que follow-up é uma coisa muito dinâmica, né? Toda hora, toda semana tem coisa nova, todo mês tem coisa nova também para você fazer um follow-up, né? Eu já tive contatos de follow-up de 7, 8 anos. Então, se você acha que fez 2 vezes follow-up e tá bom, eu cadastrei uma pessoa depois de 7 anos de follow-up. 7 anos, né, de follow-up. Porque o meu follow-up é um sistema, é um método, né, é um processo. Ah, se eu acho bom, se eu acho ruim, se eu tô tristinho, se eu tô desanimado com o que tá acontecendo, não importa pra mim. Eu simplesmente vou fazer, porque faz parte da minha rotina comercial. Qual que é a sua rotina comercial, né? Então saiu a EDP São Paulo. Cara, eu vou pegar toda a região da EDP São Paulo, da energia. Onde que essa EDP São Paulo atende? Puta, cidade tal, tal, tal. 100 cidades lá. Sei lá, 50 cidades. Será que eu conheço alguém nessas cidades? Puta, conheço em São José dos Campos. Exemplo. Vou entrar em São José dos Campos, com os contatos que eu conheço, falo, ô fulano, beleza? Cara, lembrei de você. A hora que aconteceu. Acabamos de lançar a EDP São Paulo. Tô dando exemplo aqui, tá? Acabamos de lançar a EDP São Paulo. Preciso muito falar contigo. Você vai pirar essa proposta, esse negócio. Pronto. Fiz um acompanhamento. Ou um cara que está mais também morno, de repente, cliente até, que eu estou vendendo, tentando vender algum produto, talvez, de suplementação. Tem o primeira compra esse mês. Já é mais uma abordagem. Uma coisa, uma ferramenta que a gente, inclusive, vai ter que ter nessa ferramenta aí que a gente está desenvolvendo, scripts, né, poderosos, porque assim, se você tem scripts bons na sua mão, você tem negócio pro resto da sua vida. Construir uma lista e manter essa lista viva e scripts poderosos, você tem negócio pro resto da vida. O follow-up você consegue ativar e reativar praticamente uma lista nova. Você tem que ter uma coluninha lá no Trello ou no Instagram, no WhatsApp. Você tem que ter uma coluninha lá, follow-up, porque é uma lista muito quente, é uma lista que você já falou, é uma lista que muita gente está tentando tomar decisão. Você tem 10, 20, 30 contatos lá em follow-ups, pode ter certeza. Tem a regra do terço. Já ouviram a regra do terço? Já ouviram? A regra do terço é um terço quer entrar, quer fazer, quer comprar, um terço está em dúvida e um terço não quer.
Onde vai estar a sua energia? Sua energia vai estar num terço que quer, acho que você nem precisa gastar energia ali, né? Porque ele quer. É só fechar. Não fica enrolando. Muito da venda é perdida porque você não manda nem link pro cara cadastrar. Cara, eu tô careca de ver isso, tá? Você não manda nem link do cara cadastrar. A sua energia mesmo, ela tem que estar num terço do meio, né? Pessoa que está em dúvida, se você consegue melhorar um pouquinho o ponteiro de um terço em dúvida, seu resultado ele aumenta muito. Você vai começar a entender seus números de uma forma muito melhor. Ter conhecimento e entender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, o seu produto também faz um diferencial também nos seus fechamentos. Ontem mesmo eu estava fechando com uma, com uma líder nossa. O cara estava tendendo a ir para um caminho, só que a gente tem muito valor e a gente tem muito diferencial que quando você coloca na mesa, a pessoa do outro lado fica em dúvida se ela vai mesmo para outro caminho. Principalmente, essa era uma questão de energia. E no mundo da energia nunca vai sair uma coisa da minha cabeça. No mundo da energia, o Gilson falou, né? É o leigo convencendo o leigo. Desde o primeiro dia. Ele fala a empresa que vai fechar, ele fala a empresa que vai quebrar, ele fala o que vai acontecer. Assim, ele é um profeta. O Gilson é um profeta. E eu sou leigo, né? A gente, todo mundo é leigo, aprendendo junto aqui, né? Tem 2 meses que a gente está aprendendo sobre energia. Então, é o leigo convencendo o leigo. Então, se aquele cara na outra ponta tá colocando um monte de benefício e coisas boas de concorrentes, muito provavelmente falaram coisa para ele que não é verdade. Ou estão tentando vender alguma coisa. Então, a sua, como líder, sua sensibilidade, ela tem que estar apurada nesse momento. Não adianta nada, mas o cara tá me botando aqui 30% de desconto. Tá bom. E o cara tinha uma base grande, tá? De 5.000 pessoas. O cara tá me botando 30%. E o que está acontecendo no mercado que a gente está acompanhando é a pessoa falar tem 30%, quando vai lá, a usina não tem energia. Coloca, em vez de colocar 1.000 quilowatts na conta do cara, coloca 100, porque é a energia que ela tem disponível para injetar. E os 30% vai em cima de 100, não vai em cima de 1.000. E os 900 ele compra da concessionária, porque não desconectou, né? Então, assim, ele continua comprando. Então, a empresa que vende energia concorrente para o cara, ela acaba colocando o que ela pode. E o que ela pode não é 1.000, é 100. E está acabando a energia no Brasil. Geração distribuída. Está acabando esse produto específico. Desconto por assinatura. Então, muita gente, muitas vezes a gente vai deparar com, dou 20, dou 25, dou 40. 40 aonde? O cara pode nem injetar. Tá vendendo sem ter para entregar. Tá rolando muito. Tem cliente com 1 ano, 1 ano e meio sem energia de concorrente. E dois, que é pior, o cara ganha 30% em cima de alguma quantidade muito pequenininha. Gente, 30% em cima de 100 é 3% em cima de 1.000. É isso? Acho que é isso. Calculando rápido. Ou seja, então os 30% do cara vira 3, 5% da energia toda. Ele está comprando basicamente a maior parte lá. Então, se você sabe disso, e o que está rolando é um poder de argumento para empresa, grupo grande, né? Até pessoa física menos, mas assim, pessoas que têm uma base grande. Então, assim, capacidade, estrutura, né? Injeção mínima. Tem concorrente que a injeção mínima é 350 quilowatts. Normalmente é isso. 200, 350. Você pega a Pará, dificilmente uma empresa vai injetar 100 quilowatts. E a gente, qual é o diferencial? A gente injeta a partir de 100 quilowatts. E se não tiver energia, não vai vender. Isso que é legal. Tem gente que está vendendo sem ter. A gente vai falar, puta, acabou. Espírito Santo acabou, não pode vender mais. Por isso que eu falo, se antecipa, seja rápido, vai pra rua, entenda números, entenda as atividades geradoras de renda. Não precisa de nenhuma mágica aqui, né? Nenhuma mágica. A Keila, inclusive vai ter um treinamento dela sexta-feira de manhã aqui.
Muito show. Ela mora na França. Lá na França. Bateu gerente. Então, assim, ela faz o negócio, independente de circunstância. O que ela faz? Ela tem um processo. Eu tenho certeza absoluta que ela é uma pessoa extremamente organizada. Ou virou. Ela tem um processo, ela tem um método. Ela sabe que ela tem que acordar, ela sabe que tem que fazer um, dois, três, quatro e cinco. Ela não tá no Brasil. Bateu gerente. Tá vindo pra viagem, querida? Tá vindo? Final do mês a gente vai ter um evento. Eu quero, estou dependendo de um procedimento aqui. Essa semana eu Boa, vou saber. boa, boa. Tomara que dê Obrigada. certo. Parabéns pelo trabalho. Então, assim, então tem gente que já pegou a energia do jogo muito rápido, né? Final de mês a gente vai estar todo mundo junto. Os gerentes vão estar todo mundo junto. O Gilson tá na China, 2 semanas na China. Mais novidade, mais coisa. A gente vai saber de primeiríssima mão tudo, né? Então aproveita essa metade de mês. Se você ainda tava meio avoado, perdido, o que você pode construir, quais suas metas que você pode alcançar, bota isso no papel agora, hoje, nunca é tarde, dia 12, tá? Não chegou nem na metade do mês. E vê o que você pode fazer nos próximos dias, nas próximas semanas até o fechamento de mês. Todo mundo aqui, eu tô para fechar. Tem um, não sei, depois eu vou, tomara que dê certo hoje, espero que vai dar sim, a gente vai fazer um trabalho forte para isso, mas tem um licenciado que eu tô colado hoje, que se ele fechar o que ele tá, o que a gente tá trabalhando hoje, é a primeira ação dele, tá? Primeiro dia de trabalho. Se ele fechar o que ele tá trabalhando hoje, ele bate executivo hoje, em um dia. Ele bate executivo em um dia. Um dia. Então, de repente, você tem um cara ali, você tem uma pessoa na sua equipe que ainda tá, sei lá, não tá conectada no time, não tá conectada no grupo, ainda tá tentando entender o movimento. Entenda ali, começa a fazer um diagnóstico na equipe, começa a entender quem tá ali para você poder apoiar. Eu tenho uns 5 caras esse mês que eu peguei pelo pescoço e falei assim, cara, o que que você precisa? E os caras já deram uma ligada diferente. Já teve um gatilho diferente. Você pode fazer isso com o seu time, com o seu grupo. A gente fica muito voltado para eu vou fazer, vou fazer. Só que você, como líder, você tem que olhar o todo. Você tem que fazer também o seu. Eu faço o meu. Então, hora que eu tenho que sentar a bunda na minha poltroninha aqui e falar, cara, é uma hora, 2 horas, prospectando. Negócio novo, empresa nova. A gente tem capacidade, a gente tem energia, a gente tem um wellness. Gente, vocês não têm noção a força que o wellness te dá na comissão. Vocês vão saber isso no longo prazo. Eu tô falando sempre. Tô falando sempre disso. E sempre eu vou falar. Sabendo trabalhar o wellness, claro, você está entendendo, e tem pela energia, tudo bem, tem o seu momento, tudo tem o seu momento. Se você entrou pela energia para fazer energia, faça. Enche a sua base, monte a sua estrutura. Agora, sempre fique antenado em como você pode fazer o cross-sell e colocar o wellness também na sua base. Porque o wellness, ele paga bem e o nível de consciência das pessoas com relação à creatina, colágeno, a ômega 3 ele está aumentando muito e vai aumentar cada vez mais. Quanto antes você colocar isso, né, no dia a dia das pessoas, dos clientes, das pessoas, melhor, tá? Tá, a Hive, esse mês, todos os clientes de energia ganharam R$ 30 para comprar na loja, né, os produtos. Então, assim, agora a ideia também, o corporativo tem que fazer a parte dele, né, de poder alimentar isso, e a gente também, a nossa parte, de poder, como que a gente pode conectar isso de maneira mais simples, tá? Então, assim, importante vocês estarem conectados sempre, porque, aqui, ó, é um insight que você fala, talvez o insight mais valioso, e eu vi ontem, né? Quando eu falei algumas coisas com relação a isso, capacidade, aos desafios do mercado de energia, que é o cego guiando o cego, né? A Bíblia fala cego que guia o cego, né? Que é mais ou menos o leigo que convence o leigo. Você vê que a pessoa já, pô, será que eu vou colocar meu nome num negócio que não vai ter energia? Vou fazer todo o movimento e não vai ter energia? Então, se você tem convicção disso, o cara recua. Pode não acontecer, pode dar certo, mas a chance é grande que aconteça. Por quê? Porque o nível de energia no Brasil está chegando na sua capacidade.
concorrentes. A gente está começando a rampa. A gente tem 1,5 milhão de clientes para atingir. 500 mega para distribuir. A gente está começando a nossa rampa. Mas daqui 2 anos talvez a gente também não tenha. Daqui 2, 3 anos talvez a gente não tenha. Por isso que é importante o seu posicionamento. Onde você mora? Se tem energia, vai para cima. Quem faz muito bem um trabalho de rua é a Lucéia, o Felipe. Bater executivo em 50 dias. Ganharam mais de. Postaram lá no grupo, né? Vale mais de 30 mil reais os dois juntos em 50 dias de trabalho. O que que eles fazem? Eles sabem o que querem. É o passo, o motivo, sabe o que quer. Você sabe o que quer, você faz. Você não sabe o que quer, você não faz nada. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É isso. Ele vai. Ele põe o crachacinho dele, põe a camisa polo dele, da Hive Energy. Inclusive tem os materiais lá para a gente poder fazer os nossos próprios materiais no Hive Academy, né, nas pastas lá dos diretórios. Ele fez e vai batendo na rua. Uma cidade pequena, uma cidade de 18 mil habitantes. Aí pega o carro, vai para outro lugar, vai para outro lugar, para entender o negócio. O fluxo é o mesmo, o processo é o mesmo. Ontem, anteontem, a Lucéia saiu na rua, em 2 horas, fechou 10 mil reais em conta. 2 horas. E ela lá, tranquilona, nada diferente, comendo lá a coxinha dela no carro, falou assim, ó, trabalhando aqui, me deu 10 mil reais pra dentro. É louco o negócio. Quem entende o flow, né? É um flow mesmo, né? Você entendeu o flow? Vai. Mesma coisa com produto, né? Você vê a Soraya, tem uma facilidade muito grande com produto. Ela recebe convite todo dia, toda hora, toda semana ela tá num evento. Inclusive me mandou um outro evento aqui que eu vou botar lá no grupo também. Mais um evento maravilhoso de wellness, de produto, que a galera quer experiência. Se você não tem ainda energia na sua cidade, o próprio wellness pode abrir uma porta gigantesca para você. E você não precisa trabalhar com energia. Você não precisa ter energia para trabalhar com energia. Eu não tenho energia em São Paulo, eu trabalho com energia. Vai chegar. Espero que chegue em São Paulo capital, mas se não chegar em São Paulo capital, eu também não ligo. Quando você entende a duplicação do negócio, o Brasil é o seu campo. O Brasil é o seu lugar de trabalho, não é a sua cidade. Sua cidade, se tiver energia, agradeça a Deus e vai para cima. Se não tiver, abre portas com outras oportunidades. Muita gente acaba desistindo ou não seguindo, por quê? Porque acaba tendo muita opção na vida. Eu só tive grandes resultados na minha vida porque eu não tinha opção. Ou eu fazia, ou eu morria. Colocava muito na minha cabeça. Ou faz ou morre. Porque, assim, não tem muita opção. Muita opção. Então eu tinha que fazer acontecer. Quantas e quantas vezes eu já bati em todo salão de beleza da minha cidade, batendo, entrando, promovendo wellness, promovendo produto, fechando um dia de beleza lá no salão, fazendo degustação de colágeno, beach tênis, entrando lá, fazendo degustação. A Madi faz muito isso também. Futevôlei, beach tênis, crossfit, academia, faz degustação, conecta com pessoas, é mais cliente. Muitos dos clientes que talvez não tenham energia na cidade, mas você entrou pelo colágeno, o cara vai te indicar um amigo em Minas. Quando você faz um trabalho bom, vai chover indicação no seu WhatsApp. Um trabalho bom chove indicação. Se você atende uma pessoa com uma conta de luz, por exemplo, em algum lugar, isso é um benefício, você nem vende isso, né? O desconto na conta de luz é um benefício, você não vende. Ô, fulano, você teria um amigo que também gostaria de pagar menos? Pô, lógico. Mas eu vou ver se é possível. Olha que legal. Olha como você valoriza a sua empresa. Eu vou ver se é possível habilitar a conta dele. Não é para todos o desconto. Eu vou ver se eu consigo com o time fazer uma análise da conta dele para habilitar. Mas já adianto, gerencie expectativa. Pode ser que não seja aprovada a conta dele. Pronto, você inverteu o jogo. O cara vai ficar louco te esperando. Pelo amor de Deus, meu. Fala logo que você tem desconto. Fala logo. É esse o jogo. Depois você só. Ah, deu certo. Manda o link. Ele vai fechar na hora. Você vai então falar assim: ó, fecha rápido, porque a energia.
Quem pegar, pegou. Pronto. Inverte o jogo. Quanto mais conhecimento você tem, mais habilidade você vai ter em fazer um follow-up, em fazer uma venda, em fazer um fechamento. Nunca pedindo, nunca cobrando, nunca sendo chato, nunca. Não, com estratégia. Não existe negócio como esse no Brasil. Não existe. A gente tem um negócio único na nossa mão. Único. Com a estrutura. Nossa, não existe. Tá? Então, entenda isso e aproveite da melhor forma. Beleza? Show de bola. Boa quarta-feira para todo mundo. Tamo junto. Agora com vocês, nossas líderes gigantescas, Miriam, Andréa, fazer um trabalho excepcional, um plano de ação incrível, muito direcionado. Todos os eventos têm um motivo, gente. É por isso que é importante estar conectado. Todos os eventos têm um motivo, né? Segunda de manhã tem um motivo para segunda noite. Segunda noite é o nosso principal dia, nosso principal momento, todo mundo junto lá. Então, fazer um trabalho muito forte na semana, segunda noite, todo mundo junto no plano e no treinamento, né? E durante todos os dias aí de manhã, sempre um plano de ação também direcionado para que a gente possa extrair, né, resultado, tá bom? Sejam bem-vindas, queridas. Obrigado, Bom parabéns pelo dia, trabalho. Fernão. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Fernão, você deixou o povo do Espírito Santo enlouquecido. Acabou, não? Acabou, mas voltou, né? Pelo amor de Não, Deus, tem tem gente. bastante lá, tem bastante. Eu usei de exemplo. Você quer matar esse povo? Não dá, não. Ó, mas vai acabar. Acelera. Ai, a Sofia até sorriu aqui agora. Não, mas vai acabar em todo lugar, velho. Vai acabar no Brasil inteiro. Vai ter que correr, tem que acelerar. Não, mas tem bastante lá sim, mas agora é trabalhar. Lá é um bom lugar também. Lá eu falo que Espírito Santo é o que eles falam, né? Espírito Santo, Rio, São Paulo, capital e Brasília são lugares quentíssimos, né? De energia. Acaba. Valeu, obrigado. Fernão, hoje à noite é contigo ou é com o Marcos? Estamos vendo, mas Tá. estamos vendo ainda para decidir. Talvez eu tenha um evento, mas pode promover que a gente dá os pulos. A gente vai fazer Então tá acontecer. bom, valeu, brigadão, tá? Obrigado eu. Pessoal, hoje à noite a gente tem um treinamento às 20 horas, né? O Hive Action. É importantíssimo estar conectado, importantíssimo conectar todo mundo do time. Essa é uma das ações que a gente vai fazer agora. A gente tem na nossa agenda, né, que foi colocada na segunda-feira, segunda e quarta, esse treinamento direcionado para a capacitação de todos os licenciados. Então, é importantíssimo a gente ter isso fixo, né? E segunda, é que se você não assistiu, na segunda-feira está gravado no canal Hive Academy no YouTube, como o Fernão colocou. Tem tudo ali organizado. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês o canal. No YouTube tem tudo organizado, as playlists do Hive Business, das conexões, treinamentos direcionados de energia que a gente teve também ao vivo, o Wellness também, vários treinamentos. Olha, aqui é uma playlist gigante, então você que está chegando agora, que quer conhecer sobre os produtos, tem treinamentos com profissionais da área falando, né, sobre, explicando as linhas, tem os materiais institucionais também de cada linha dos produtos da empresa. Então, é um material que a gente tem ali à disposição, assim como o Fernão falou, tudo que a gente faz de segunda a quinta aqui também fica gravado, os treinamentos da noite também. E na nossa programação, a Conexão Raiva acontece de segunda a quinta, às 8 horas da manhã. E essa semana, como o Fernando já adiantou, a gente vai ter ali a convite da Miriam, e ela estendeu para toda a Raiva. A Keila do Rio de Janeiro, é do Rio, né? Mas está na França. A Keila falando como ela, né, qual foi a estratégia, qual que é a estratégia, qual que é o modo de operação diário dela para ela poder atingir os objetivos. E assim, ó, a gente está vendo muito, quem tem condições, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pegar o carro e ir para a cidade vizinha, ou porque trabalha no tradicional, mas ela não pode, né? Fica mais difícil para ela pegar o avião e vir fazer ações aqui no Brasil. Então, como ela está fazendo, né? Como ela está fazendo de lá? Porque isso é duplicável para todos nós que estamos aqui em regiões que não têm energia ainda, né? Aqui em Santa Catarina ainda não tem, como outros estados que não têm ainda.
Então, eu incentivo demais que você que está numa região aonde não tem energia, especialmente, você e também para quem está em região que tem energia, mas ainda não pegou ali a mão para fazer o negócio, esteja conectado na sexta-feira para entender, para conhecer, para saber como ela faz, as estratégias que ela duplica para o time dela, porque o resultado dela não é só das ações que ela tá fazendo sozinha, mas do time dela, como ela duplica, né, Keila? Keila, fala aí, dá um spoiler pra gente aí, pra galera não perder sexta-feira. Vamos lá. Bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Sim, aham. Bom dia. É importante porque eu não cheguei sozinha, né? Eu cheguei com 4 avanços de título. Inclusive, eu estou passando agora informação para a equipe, que eu quero todo mundo aqui para vocês conhecerem todo mundo. Então, tem isso também, né? Eu acho que você até chega sozinho, né? Quando a pessoa pega uma conta alta, ela vai, como o Fernão está falando, aí tem uma pessoa entrando com uma conta que vai fazer a pontuação 50%. Mas eu tenho um time fiel e eles vão estar aqui comigo sexta-feira. E além disso, sim, tem alguns pontos que eu estou fazendo um roteiro aqui para sexta-feira. Mas primeiro é acreditar na empresa e na liderança, que talvez seja um ponto bem importante para reforçar para as pessoas que estão chegando agora, né, nesse ambiente tão de dúvidas que a gente ouve, né, dos links. Será que isso é correto? Então. Eu já venho de 9 anos junto com essa liderança, então essa confiança, quando foi informado que nós teríamos um sócio, isso foi numa. Eu sou da linha do Cadu Pimentel, né? Antes dele ser CEO. Então, quando o Cadu Pimentel, nosso CEO, chamou no domingo e disse: Olha, vamos ser sócio desse segmento, eu já comecei a trabalhar dali. Por que eu não titubeei? Por que eu não pensei, eu tô longe? Porque eu sabia que era um benefício, sabia que ia ajudar um monte de gente, eu tenho confiança. Então, acho que basicamente, além de mostrar o meu método, sim, Fernão, eu tenho um método, eu tenho uma agenda e eu tenho hora para cada passo para fazer. E eu acho que antes disso, até para você lotar a sua agenda, né, desses passos, você tem que acreditar no que você está fazendo. E eu acho que é isso que vai ser mais importante para quem é novo, ter essa segurança que nós que estamos juntos conhecemos todos eles, nossos líderes, quando eles chegam aqui e falam algo para a gente fazer, a gente faz de olho fechado. Então, acho que mais importante para quem é novo é adquirir essa confiança que a gente tem, porque a gente adquiriu há 9 anos. Então, se eu conseguir passar essa confiança e a autoconfiança, né, de que você tem o melhor trabalho na tua mão, eu já vou me dar por satisfeita, porque aí a ação vem e a ação traz resultado. Exatamente. Obrigada, Keila. Já Obrigada a estava aqui vocês pela pensando, tu confiança. estavas falando, eu estava aqui pensando em um monte de coisa. Imagina a sexta. Eu, t- Sensacional. eu vou caprichar, porque é muito importante. Eu estava pensando, né? Como chegar a gerente é uma consequência, mas tem coisas atrás, e para quem que eu vou estar falando? Para os novos? Ou talvez para os que estão com a gente 9 anos e ainda titubeiam, né? E ainda se sentem seguros, e ainda focam no que o cliente falou, que ali ele encontrou 5% mais barato. Só vou dar uma informação para vocês. Isso aí era o mel lá do treinamento, mas só para vocês terem uma noção das objeções que a gente recebe todo dia, tá? Eu vou falar em 1 minuto, não vou tomar o tempo de vocês. No nossa apresentação, quem apresenta plano aqui? Quem já apresenta plano? Tem um slide que fala: teremos 1,5 milhões de clientes. Podemos atender 1,5 milhões de clientes, tá? E a gente ouve muito, mas aqui tem 2%, mais aqui, mais aqui. Aí eu fui no nosso amigo ChatGPT e perguntei: população brasileira que paga a conta de luz. E aí ele me deu a seguinte informação: 99 milhões de brasileiros pagam conta de luz, 777 mil no Mercado Livre, que é o que a gente fala aí dos X% exorbitantes, e no nosso segmento. Gente, chama cliente cativo. Por que que ele é cativo? Porque ele está preso numa concessionária. A gente precisa dizer para esse cativo que ele tem liberdade de consumir energia limpa mais barata. Esse é o nosso papel. 97 milhões.
a gente só vai poder atender 1 milhão. Deu para entender agora? Que não é para se desesperar? Bendito é aquele que você liga e fala para ele que você tem um benefício para ativar, que você está passando na porta. Eu me chamo de fada madrinha da energia renovável. Está passando na sua porta e no seu telhado, tá? Mas a gente vai conversar mais sexta-feira. Sensacional, sensacional. Obrigada, Keila. Obrigada pela confiança. Imagina, sentiram, né? Sentiram o que vem por aí, né? A informação, a gente ter a informação é algo precioso demais, porque quando a gente se depara com uma objeção, a ideia, na verdade, é a gente poder já transpor qualquer objeção no nosso pitch, né? Na nossa fala. Quando eu entrego essa informação, como a Keila colocou, quando ela avisa que a gente tem capacidade para atingir X clientes, se você fala isso, se você enfatiza, se você deixa claro isso, isso já é um sinal de alerta para a pessoa. Só se ela está muito desligada aí do que você está falando, né? Essa questão de desconto, né? A gente ouve muito. Ah, mas aqui só tem cinco. Tá, mas tu tá comparando aqui a estados que tem mais, a estados que tem 15, 18, 20, 25, 30, enfim. Mas na tua região é isso que tem. E graças a Deus que tem isso, né? A gente estava em Curitiba no final de semana retrasado num evento e saímos a campo, eu, a Rome, a Gorete a Vivian, a gente saiu a campo para poder ter essa experiência, né, de campo. E assim, lá eles tiveram 20% de reajuste num mês. Então, quanto representa 5% para quem está aumentando absurdamente a conta, né? Então é importantíssimo a gente saber. E aquilo que o Fernão falou hoje, né? Quando você sabe o que está acontecendo no mercado, na hora que a gente vai falar com o cliente, você já pode falar: olha, eu consigo te dar X%, mas é na média de consumo que você tem. Não quer dizer, isso quer dizer que você não vai simplesmente vou te dar só um percentual do teu consumo, o restante você vai continuar a pagar a conta normal da energia na concessionária. Não, eu vou conseguir cobrir o teu consumo. Por isso que a Hive também tem esse senso de responsabilidade, né? Como lá no Espírito Santo. Acabou por quê? Porque ela não tinha condições de prometer algo que não dava para entregar, né? Agora tem novamente, né? Então é importante a gente passar isso para o cliente. Da mesma forma, é importante a gente passar isso para os nossos clientes do wellness, porque nós temos diferenciais no wellness que não existe no mercado. Seja o selo de qualidade, né, que garante a pureza dos produtos. Agora, a partir de setembro, a Anvisa, né, ela vai exigir muito mais dos profissionais, das empresas, das marcas, que não está regulamentado, que não está regularizado na Anvisa, vai fechar. Quem não tem produto regulamentado não vai dar conta de seguir no mercado. Então, se a Hive vai estar operando, é por quê? Porque são produtos autorizados. Então, quer dizer que é importante a gente saber o que está acontecendo, o que a gente tem em mãos, porque isso é a nossa maior força. E, pessoal, quem está chegando principalmente, né? O Fernão falou muito sobre essa questão dos materiais, né? A gente tem muito conteúdo aqui no Hive Academy também. Aqui a gente tem uma pasta já separado da parte de energia. Então, esse material para fazer camiseta, fazer boné, fazer banner, as faixas, tenda, cartão de visita, tudo que você precisa tem aqui dentro. Tem a arte também da logo, com todas as especificações, toda a identidade visual conforme tem que ser. Então, qualquer coisa você manda na gráfica com esse material que eles conseguem fazer. Então, aproveite esse conteúdo. Os treinamentos são treinamentos curtos, treinamentos que você que está começando agora, sim, não tem nem como você ir para o campo sem você assistir essa playlist do Felipe, que tanto é para a parte de saber da energia, como também a parte do plano de carreira, também, né? O nosso plano de compensação, tá? E ali também tem toda a parte do wellness também, treinamento de vendas, treinamento de produtos, treinamento de liderança, enfim, é muito conteúdo que a gente tem ali disponível. E a base de tudo, né? Como o Fernão falou, a gente tem uma lista, né? Uma lista uma lista viva, né? Na semana passada eu passei para vocês esse treinamento
que é sobre como você aumentar a sua lista, né? Então, você fazer a lista é uma atividade, você manter ela viva é uma habilidade. Todos os dias a gente conhece pessoas, todos os dias a gente conhece pessoas, todos os dias. Então, é importantíssimo você pega esse material, tá lá no YouTube também, printa, se quiser eu mando para vocês, mas tenha esse hábito de manter, né, o funil cheio, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente não se apega, né, a poucas pessoas. E agora, galera, hoje é quarta-feira, hoje à noite, então a gente tem o treinamento. Agora, qual que é a dica? Agora a dica é ir para ação. Pega a sua lista. Se você não tem uma lista, se você está começando a sua lista agora, senta, faz a tua lista. Contatos quentes, contatos próximos. Começa a fazer sua lista ir para ação, seja para vender energia, vender não, né? Oferecer o desconto da energia ou vender o wellness, certo? E hoje à noite, às 20 horas, a gente se encontra para o nosso treinamento Hive Action. E amanhã, conexão normal, e sexta-feira a gente tem o treinamento com a Keila, que depois a gente compartilha com vocês também todas as informações. Miriam, tem algum recado aí de São Paulo? Tem alguma dica? Tem sim. Bom dia, pessoal. Dia 22 a gente vai ter uma Open em São Paulo, então pessoas que estavam me perguntando quando que teria, vai ser dia 22 de manhã na sede, no Brooklyn, tá? Logo mais eu vou fazer o flyer e eu compartilho lá com vocês. Eu queria aproveitar a fala do Fernão aqui. O Fernão falou uma coisa muito importante. Por quê? Porque, gente, eu estou recebendo mensagens de pessoas. Fernão falou: quanto mais conectado, mais conhecimento, mais habilidade vocês terão para fechar, né, uma conta de energia, para contornar objeções. Eu consegui fechar, né, com uma pessoa que estava recebendo uma oferta de 15% e nós temos 10% pela CPFL. Por que que eu consegui fechar com ele? Né? Por conta do conhecimento que a gente tem em relação à nossa empresa, né? O Fernão começou falando muito bem das empresas que o Gilson já sabe, que está no mercado, que vai fechar, a gente já sabe de empresas que já quebraram, né? O tal do voo da galinha, que o Sheik fala muito bem. Você precisa ter conhecimento para você contornar objeções, para você ganhar uma concorrência, né? Por que que ele não fechou com outro que estava dando 15%, né? E fechou conosco? Então, gente, é isso, a conexão cadastrou um novo. Parabéns para você novo que está aqui. Eu queria dar os parabéns aqui pro Igor. O Igor estava mandando uma mensagem para mim às 11 horas da noite. Como é que eu faço para me cadastrar? Né? Fui terminar de conversar mais de meia-noite com ele, passando todas as informações, com sede, com fome, né? Fazendo muitos questionamentos. Qual que é a tua obrigação? Você que traz o novo. É passar tudo para ele, conectar no sistema, né? Então, assim, não abandonar o novo, não adianta. Tem muita gente que tem facilidade para cadastrar, para trazer, mas não adianta nada se ele não der sequência, né? E fazer logo aquilo que a Keila falou, né? Passar a credibilidade de quem nós estamos, né? Com quem nós estamos. E ele também estava recebendo convite para outra empresa, né? E como nós também recebemos, porém a gente não larga essa liderança. A gente sabe onde nós estamos e a gente sabe para onde a gente vai. Então você precisa ter crença, né? Ontem eu recebi várias mensagens. Miriam, por que que é isso, 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 né? Eu falei, olha, você precisa se conectar. Por que que nós estamos aqui? Né? Então tem pessoas que estão tendo muito resultado. Elas simplesmente fecham os olhos e vão, gente. Colocam o cabresto e vai, faz. O resultado vai vir. O resultado é aquilo lá que o Felipe Gonçalves postou, dele, da esposa e do pai. Quando eu recebi aquela mensagem do Felipe Gonçalves, o que que eu fiz? Eu disparei para todo mundo, printei e disparei para todo mundo. Várias pessoas me chamaram. Como é que faz isso? O que está acontecendo? Como é que é isso? O que que eu faço? Como não dá tempo, eu mandei assiste esse daqui, do Felipe, 17 minutos. E aí eu pergunto, faz sentido para você? Então é muito importante você não ser insistente, você não ser chata, né? Simplesmente mostrar a oportunidade. Pergunta para ela se faz sentido para ela.
Então, assim, parabéns para vocês novos que estão aqui, tá? A importância da conexão, gente, é isso que vai aumentar a crença de vocês, aumentando a crença de vocês, né? Nessa questão da energia, nessa comunidade, na liderança, né? Eu não esqueço, né? A Márcia sempre fala, irretocável. Nós estamos com pessoas, assim, incríveis, que não precisavam estar aqui, porém eles têm um propósito de vida, né? Eles têm um propósito de vida, de transformar vidas. Vamos nós também transformar vidas de muita gente. E é isso, gente. Então, assim, estejam conectados para vocês saberem contornar objeções e ganharem uma concorrência. Tem muita gente aí dando muito mais que nós, mas não se limitem a isso, não voltem para trás, enfrentem. Vocês têm uma empresa maravilhosa, né? Então, assim, parabéns para quem está indo aí dia 29 para Belo Horizonte. Eu tenho certeza que vocês vão voltar com outra mentalidade, né? Então, e vocês vão conseguir passar isso para o time de vocês, né? É isso, gente. Assim, não titubeiem, tá? A gente está aqui com uma grande. Eu falo, é um presente. Então, eu falo assim: Deus foi muito bom. Quando eu apresento, né? Apresentei inclusive para um pastor, não sabia que ele era pastor. E E aí ele virou, ele falou assim, na segunda apresentação, ele falou assim para mim, Miriam, eu estou pedindo muito a Deus, orando muito, e pedindo, ele tem um cargo, ele é administrador de um shopping, lá de Socorro, ele também é pastor, né? Enfim, estou pedindo muito a Deus. E então, gente, é isso, tem pessoas pedindo oportunidade. Abram a boca, vocês não têm ideia do presente que a gente tem nas mãos. É isso, tá? Vamos agora, a gente tem 7 minutos aí. Hoje à noite a gente vai encher a sala. São 2 dias super importantes que a gente tem, segunda e quarta. Segunda e quarta. Encher a sala. Hoje, conectem todo mundo. A gente precisa. Eu acabei de mandar mensagem agora para uma pessoa que mandou mensagem para mim ontem, questionando. Eu falei assim: eu mudei a minha rotina, eu mudei a minha agenda para estar aqui todos os dias às 8 horas. Então, faça isso você também. E depois que eu mudei a minha agenda, o nosso negócio cresceu absurdamente. Então, priorize, né? Se você quer fazer raiva de forma profissional, priorize os horários das conexões, os horários do plano, os horários dos treinamentos, gente. Priorize, prioridade. Qual a sua prioridade? A gente tem um tempo. O senhor não falou agora, a gente tem um tempo para construir. Vai acabar, tá? Então, é isso. Priorize o que vocês querem construir na vida de vocês. Obrigada, Miriam. Pessoal, o Fernão colocou ali no grupo alguns scripts de abordagem para energia, tá? Muito importante ler, muito importante colocar a sua fala para que os teus contatos saibam que não foi uma coisa que simplesmente você encaminhou. Personalize, entenda, sabe? Coloque na sua fala, o jeito que você fala, que você escreve. Muito importante isso, tá? E também lembrando, a gente, né, no Go Hive, para quem está começando agora, todo início do mês nós temos Go Hive, é o encontro do nosso corporativo, nossa liderança com os licenciados, os afiliados, onde a gente tem as estratégias do mês, né? Além do nosso plano de carreira, que já tem várias formas de ganho, nós temos promoções adicionais de incentivo. E esse mês a gente está com uma promoção para clientes novos do Wellness, né? Do Wellness, o que que é o Wellness? São os nossos suplementos, né? A parte de produtos. A gente está com um desconto de 10% usando o cupom Primeira Compra. Tem muita gente que posta, muita gente que compartilha e está esquecendo isso. É 10%, gente, é muita coisa. Então aproveita demais esse gatilho, né? Para entrar em contato com aqueles clientes que ainda não fecharam, né? Aquela pessoa que vai, sempre pesquisa, pergunta, tira dúvida, mas não fechou ainda. E também com os nossos clientes, né? Porque a pessoa pode comprar no nome do filho, a pessoa pode comprar o nome do marido, já para ganhar o desconto, pode indicar outras pessoas. Quero te dar um presente, Keila.
esse mês eu quero te dar 10% de desconto para você poder indicar para suas clientes, para suas amigas, né? Quem é que você quer presentear com esse desconto para conhecer, né? Ah, mas eu posso também. Ah, daí tu compra no nome do teu marido, por exemplo, né? Então usem essa ferramenta poderosa para poder. E a gente está com várias promoções também no site, né, gente? Tem muito produto com promoção, tem muita coisa bacana. Aproveitem. O wellness, os nossos suplementos, né, como eu já falei no início, eles são produtos que as pessoas que usam têm resultado. As pessoas estão buscando, a gente está no inverno que não para mais, com esse El Ninho aí que está deixando todo mundo nervoso. Então, cuidar da saúde é prioridade para todo mundo. Então, e a gente tem produtos maravilhosos. Se você está começando agora, peça, né, orientação para quem te cadastrou. E mais, você que está patrocinando novos licenciados, muito importante. Se conecte com a sua linha ascendente, peça ajuda, ajude essas pessoas, não coloque simplesmente no sistema. Faça um acompanhamento de perto, como o Fernão falou mesmo. Ajude a pessoa a entender tudo que está na mão, porque é muita coisa. A gente tem duas frentes poderosas, muita coisa acontecendo. Então, ajude para que essa pessoa tenha muito resultado. Se preocupe genuinamente. O fechamento não é simplesmente quando a pessoa faz o cadastro, mas é acompanhar, orientar, ajudar para que ela se torne independente o mais rápido possível. Pessoal, é isso. Vamos para cima. Nos encontramos hoje à noite às 20 horas no treinamento. E é isso. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Boas vendas, bons fechamentos. E lembra, né? 40% do mês já foi. E aí, como é que tá a tua meta? Como é que tá a tua meta, né? Desenha ela, monta teu plano de ação e bora para cima. Tchau, tchau. Excelente dia.